E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Bem básicos que eu até estava pensando em não fazer, da função constante exceto numa quantidade finita de pontos, a função escada e assim vai. Mas no final de tudo eu resolvi fazer porque alguns exercícios do Elon exigem um pouquinho desse conhecimento para não ficar aquela coisa de que, será que isso é verdade? Será que se eu tiver uma quantidade finita de pontos continua integrável e assim vai. Então hoje nossa aula é só com exemplos de funções integráveis e está ali muito perto do que é uma função constante, é no máximo uma função escada, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Então, como eu já falei para vocês, hoje a gente vai ver alguns exemplos simples e vai ser mais rapidinho, tá bom? Então, primeiro, por que eu vou fazer esses exemplos? Eu tinha pensado por serem muito simples e não falar dos exemplos, mas está lá no livro do Elon e a gente precisa para provar, por exemplo, alguns exercícios. Então, vou completar todo o livro do Elon, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a primeira função aqui como exemplo, que está na seção 10.2, a gente já terminou a 10.3, tá? Então, o primeiro exemplo, que está na seção 10.2, é a função constante, beleza? Então, considera uma função f no intervalo fechado AB, constante igual a c, beleza? Bem, aí para qualquer partição que você tome, qualquer uma, tá? Qualquer uma, o que vai acontecer? Como ela é constante, tanto o sup quanto o ínfimo em cada intervalozinho é óbvio que é igual a o próprio c, isso é claro. Então, o que acontece? Independente da partição escolhida, a soma inferior da função, por definição, é igual a o ínfimo em cada partiçãozinha vezes o comprimento de cada intervalozinho, beleza? E aí o que acontece? Esse cara é constante igual a C. Então isso aqui é igual a C. Lembrando, pessoal, às vezes o pessoal tem dificuldade. Esse C aqui não depende do I do somatório. Então isso aqui é um somatório finito, você está C vezes alguém, mais C vezes alguém, mais C vezes alguém. Obviamente você pode botar o C em evidência e somar o resto das coisas. Então, nesse caso do somatório, é pegar esse cara e puxar para fora multiplicando, não depende do I. Então, puxando esse C para fora, eu vou ficar C vezes o somatório de todos os comprimentozinhos, né? E isso vai dar o comprimentozão do intervalo, que é AB, beleza? Então, o que foi que a gente provou? Que, independente da partição escolhida, a soma inferior de F em relação à partição P é igual a C vezes B menos A. Eu falei AB, né? B menos A. Da mesma forma, pessoal, exatamente da mesma forma, a gente prova que toda soma superior de F em relação a qualquer partição P é também igual a C vezes B menos A. Isso porque aqui na soma superior vai aparecer um M grande I, que também é igual a C. Então fica exatamente do mesmo jeito. Então o que a gente provou foi que todas as somas inferiores e todas as somas superiores é igual a esse valor. Obviamente, o sup das somas inferiores é igual também a esse valor, que é igual ao ínfimo das somas superiores, que também é igual a esse valor. Então, a integral inferior é igual a esse valor, a integral superior também é igual a esse valor, a função é integrável, e sua integral, como a gente já sabia desde muito tempo, né, desde o primeiro período, desde cálculo, a integral da função constante de A até B é igual a constante vezes B menos A, tá? Aí vamos lá, vamos agora... Oxe, eu botei um corolário. Sim, eu botei um corolário agora que eu me lembrei. Um corolário do teorema. Porque no teorema a gente provou o que no último vídeo? A gente provou que a soma de integráveis é integral, a divisão de integráveis, o produto de integráveis é integrável, né? A soma de integráveis é integrável, uma constante vezes uma integrável é integrável, o produto de integráveis é integrável. Se o denominador não se aproximar do zero, então, a divisão é integrável, obedece aqui, se a f é menor ou igual que g, a integral da f é menor ou igual que a integral da g, e o módulo da f, o módulo de uma integrável também é integrável, e obedece aqui essa desigualdade. O que é que a gente vai provar agora, pessoal? É que se uma função for menor ou igual do que uma constante, então, pela propriedade 5, né, que era o seguinte... se uma função é menor ou igual do que a constante, a gente vai usar duas propriedades, tanto a 5 quanto a 6. Se o módulo de uma função é menor ou igual do que uma constante,
então o módulo da integral de f é menor ou igual do que a constante vezes b menos a. Bem, mas por que isso acontece? Lembra, pessoal, olha, pela última propriedade, que é a propriedade 6, o módulo da integral de f é menor ou igual do que a integral do módulo de f. Mas o módulo de f é menor ou igual do que a constante. Então, pela propriedade 5, a integral do módulo de f é menor ou igual do que a integral da constante. Pelo exemplo anterior, essa integral aqui é k vezes b menos a, ok? Vamos nessa. E aí, bem, também é um resultado que a gente já conhecia, mas pode ser útil nos exercícios, tá, pessoal? Ó, se tiver algum exercício muito difícil vocês entenderem aí no livro do Elon, deixa aí nos comentários que eu tento gravar um vídeo só com alguns exercícios, tá, pessoal? Não tenho tempo para gravar todos, quem sabe no futuro. Já tá difícil de gravar os vídeos, tá? Mas deixa de conversa fiada. Vamos agora provar, pessoal, o caso que a função ela é constante, exceto num ponto. É porque depois a gente vai mudando aí para uma função escada e isso vai ser útil para os exercícios. O primeiro exercício, por exemplo, usa essa coisa da função escada. Vamos lá. Então, vamos considerar agora que a função ela é constante igual a C, para todo mundo no aberto A, fechado no B. Então, ela é constante igual a C, exceto no A. No A, ela dá um salto e ela vale K, tá? Só para fixar ideias, pessoal, eu vou fazer só o oposto do que está no livro do Elon. Eu vou considerar que o K é menor ou igual do que C, beleza? O Elon botou o contrário, maior. Mas, só para fixar ideias, a gente vai ver que essa função é integrável e que a integral continua sendo igual a da constante. Tirar um ponto, mudar a imagem num ponto, não faz diferença nenhuma na integral da coisa. Numa quantidade finita também não faz diferença. Então você tem uma função, você pega ela é integrável, você muda ela em uma quantidade finita de pontos, não vai fazer diferença. Ah, Clésia, se for numa quantidade enumerável, aí eu não vou comentar ainda não, tá? Na verdade eu vou comentar, se for enumerável, por exemplo, pense na função que a gente eu vou lascar tudo aqui no vídeo, né? Depois eu comento. Desculpa aí. Veja só, então, não tem roteiro para esses vídeos não, vocês percebem, né? Então, se a função é constante, exceto no ponto. Eu estou pegando o ponto inicial do intervalo, depois a gente vai ver que no ponto final seria a mesma coisa, depois a gente vai ver que se for um ponto no meio também é a mesma coisa, tá? Depois a gente generaliza para uma quantidade finita. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, essa função vale C em todos os pontos, exceto no A. Ok, para fixar a ideia, eu estou considerando que o K é menor do que o C. Então, preste atenção, pessoal. Quando... Eu não fiz o esboço do gráfico dela aqui, vou fazer rapidinho. Então, pessoal, vejam. Eu esbocei a ideia do gráfico aqui rapidamente, botei positiva só para a gente ter umas noções, tá? Mas eu estou considerando aqui o C maior ou igual que o K, como eu já tinha suposto, só para fixar a ideia. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Eu fiz aqui uma partiçãozinha aqui qualquer, beleza? Uma partiçãozinha aqui qualquer. Dividir só em 6 pontos, né? Na verdade, pensando com os extremos, 6 pontos, que ficam 5 intervalozinhos. O que é que acontece, pessoal? Quando eu olho em qualquer um, exceto nesse primeiro, tá? Olha, veja, quando eu olho em qualquer um desses, quem é o ínfimo em cada um desses intervalos? O ínfimo em cada um desses intervalos, que é igual ao sup em cada um desses intervalos, é igual ao C, porque ela é constante igual a C. Nesse primeiro intervalo é que a coisa fica um pouco diferente. O sup nesse primeiro intervalo é C, que é o maior, mas o ínfimo nesse primeiro intervalo é K, que é o menor. Beleza? Então, como é que fica a soma superior e a soma inferior de cada um desses? Então, peguei uma partição meio que genérica, como é que ficaria? Então, olha, independente da partição, o que vai acontecer é isso, olha. O ínfimo no primeiro intervalozinho é o K, que é menor, e o sup no primeiro é o C, que é maior. Em todos os outros intervalozinhos, independente da partição, todos os outros intervalozinhos, tanto o sup quanto o ínfimo é igual ao C, que nesse caso é o maior, mas é igual ao C, que é a constante, beleza? Então, o que acontece? Veja, eu vou abrir aqui para vocês perceberem. Então, o que seria aqui a soma inferior de F em relação a uma partição inicialmente qualquer? Para a gente fixar a ideia, eu estou pegando qualquer, depois a gente vai... Bem, para uma qualquer seria M1 vezes o comprimento do primeiro intervalozinho, M2 vezes...
E assim vai. Só que lembra, esse primeiro M1 é o K. Todos os outros M's pequenos são os 6, beleza? Então, na verdade, quando eu já fiz aqui um pulo, quando eu olho para isso aqui tudo e eu botar o C em evidência, vai ficar C vezes Tn menos Tn. Aqui eu botei errado, né? Aqui tem um. Aqui é T1, né? Então, como vocês perceberam, aqui eu fiz de propósito para ver se vocês se ligavam. Aqui é T1, beleza? Então, veja, o que é que eu estou dizendo aqui? Esse pedação aqui todo é C vezes Tn menos T1. Ou seja, quando eu pego a soma inferior, nesse pedação aqui, seria C vezes o comprimento desse intervalo. Que comprimento é esse? Tn menos T1, tá? Então, essa é a soma inferior nesse pedaço, só que, obviamente, eu deixei separado o primeiro pedaço. Né? No primeiro pedaço é a área desse retângulo aqui. Então, a soma inferior seria a soma dessas áreas desses dois retângulos aí, a inferior. Mas já a superior, como todos os sups é igual a C em todos os intervalos, a soma superior vai dar a área do retângulozão, beleza? Então, olha, a soma superior, fazendo aqui a conta, é M1 vezes T1 menos T0, M2 vezes T1... Todo mundo é C, meu velho. Todo mundo é C. Todo mundo aqui é C. Aí, bem, isso aqui é igual a C vezes B menos A. Só que eu não vou usar isso separadamente, não. Vou fazer aqui nem em cima. Eu vou separar o primeiro dos outros aqui, porque quando eu fizer a subtração, eu quero que esse negócio suma. Esse negócio aqui vai sumir. Ah, mais uma vez, aqui é T1, não é T2. É porque como começa no zero, eu me atrapalhei, entendeu? O segundo não é o T2, né? O segundo ponto é o T1, beleza? Começa no T0, né? Então eu deixei aqui, né? Mais uma vez, eu deixei separado, porque eu quero assim, eu deixei esse separado da soma desses outros, aqui eu botei só o C em evidência, mais uma vez, ficou CTN menos T1. Então esse pedaço aqui é igual a esse. E esse primeiro pedacinho é que são diferentes, mais uma vez, porque quando eu estou olhando na soma inferior, a soma inferior seria esse daqui mais todo o retângulozão. Já a superior, pessoal, seria quem? Seria o retângulozão todo. Então, nesse primeiro eu tenho uma diferença. No primeirinho, nesse primeiro pedacinho, a soma superior está pegando todo, mas a inferior só está pegando daqui para baixo, beleza? Ok? Então, quando eu fizer a diferença da soma superior pela soma inferior, o que é que vai dar? Vai dar a área desse pedaço aqui. Beleza? Então, olha, quando eu subtraio, então, a soma superior pela soma inferior, isso vai dar o quê? Mais uma vez, olha para lá para cima, esse daqui é diferente desse, mas esse é igual a esse. Se eu peguei essa daqui de baixo e subtrair esse aqui de cima, esse pedaço vai se embora, vai ficar esse, cadê? Esse vezes menos esse, beleza? Coloco T1 menos T0 em evidência, vai ficar C menos K, T1 menos T0. Mais uma vez, se você olhar para o gráfico, seria a área desse pedacinho. Agora veja, para eu provar que essa bexiga é integrável, eu fiz toda essa confusão. Mas por quê? Veja, eu até perdi um pouco da didática nesse sentido de o que é que eu estou querendo. Eu quero provar que essa função é integrável. Para provar que essa função é integrável, eu tenho que provar o quê? Que dado um epsilon positivo, existe uma partição que essa diferença aqui tem que ser menor do que esse epsilon. Mas olha, até geometricamente pensando aqui, porra, a diferença dessas duas somas dá isso aqui. Eu não consigo alterar essa altura, pessoal. Eu não consigo alterar essa altura. Mas eu quero que a área seja pequena. O que é que eu faço? Eu pego a partição, meu velho, que esse primeiro pedaço seja bem pertinho do A. Então, pertinho quanto? Como é que a gente faz essa conta para ver o quanto do epsilon precisa? É simples, pessoal. Veja. O que é que eu quero? Preste atenção aqui. Isso aqui é meio que o rascunho, né? Veja. O que eu quero é que esse negócio seja menor do que epsilon. Eu não tenho controle nisso. Eu tenho controle nisso. Beleza? Então, mais uma vez, olha o que é que eu quero. Então, eu vou pedir o quê? O que eu tenho controle é nesse. Eu vou pedir que esse cara seja menor do que epsilon sobre C menos K. Ah, acaba? Não é não? Aí acaba. Então, nesse caso aqui, eu tenho soma superior menos soma inferior em relação a qualquer partição igual a essa coisa. Dado um epsilon positivo, tome uma partição de maneira que o T1 menos o T0 seja menor do que o epsilon
sobre C menos K. Então, essa diferença vai se tornar como? Essa diferença é igual a esse valor, só que esse cara é menor do que epsilon sobre C menos K. Corto C menos K com C menos K sobre epsilon. O que é que eu concluo? Eu concluí, nesse caso, que a função é integrável. Eu concluí que a função f é integrável. E como é que eu provo agora qual é a integral dela? Como é que eu provo que a integral dela é realmente igual à da constante c vezes b menos a? Simples. A soma superior de cada coisa, eu vou até botar aqui que eu tinha botado e apaguei. A soma superior, independente da partição, isso é constante igual a c vezes b menos a. Toda soma superior é essa. Toda soma superior é essa. Se toda soma superior é igual a c vezes b menos a, se toda soma superior é igual a c vezes b menos a, obviamente, a integral superior é igual a c vezes b menos a. Mas lembra, a função é integrável. Se a função é integrável, a sua integral é igual à sua integral superior. Então, a integral dessa função, que é constante c, exceto num ponto, é igual a c vezes b menos a. Porra, aí veja, eu vou botar um outro exemplo aqui embaixo que eu gastei tempo só escrevendo, mas eu não vou provar porque não precisa, né? Se fosse o contrário, ela é C no intervalo de A até B, fechado no A, aberto no B. E no B ela vale K. Bicho, é a mesma coisa, a única diferença é que não ia ficar aqui T1 menos T0, ia ficar, o que ia mudar era esse último aqui, né? No Tn menos Tn menos 1, tá? Então, mais uma vez, essa função é integrável e a integral dela também é igual à da constante. Então, um pontinho aí não vai fazer diferença se for ou no final ou no início. E se for no meio? Eu tô suando, né? Se for no meio, vou botar mais para perto aqui para vocês não verem. Se for no meio, eu faço o seguinte. Se for no meio, eu faço o seguinte, tem aquela propriedade que se eu vou integrar de A até B e tem um ponto no meio, eu posso integrar de A até D e de D até B, beleza? E aí o que acontece? Bem, se for no meio, eu uso esse teorema, que é o teorema 3, eu acho. Eu uso esse teorema, mas vocês já sabem isso também do cálculo, beleza? Eu uso esse teorema aqui. Suponha que a H vale C, exceto num ponto D, e no D ela vale K. Aí, será que a H é integrável? Qual é a integral da H? Bem, pessoal, nesse caso é o seguinte. A integral de A até B da H é igual à integral de A até D e de D até B. Nesse caso aqui, olha, essa função H de A até B é igual ao segundo caso ali. Ela só é diferente, ela só não é constante no extremo final do intervalo, AD. A esse é igual ao do primeiro, ela só é diferente no extremo inicial do intervalo, DB. Então, tanto essa quanto essa são integráveis. Logo, essa daqui é integrável e a função, tá? Eu não estou falando da integral. A função é integrável. E eu sei calcular as coisas. A integral dessa é quem? Ela é constante igual a C nesse intervalo, exceto num ponto, num extremo. Então, essa integral aqui, pelo exemplo B, é C vezes D menos A. E essa integral aqui, pelo exemplo A, é C vezes B menos D. Aí boto C em evidência, então a integral também continua sendo C vezes B menos A. Então preste atenção, eu mudei, ela é constante exceto num ponto no meio. Eu quebrei ali, integrei, porque eu já fiz os dois exemplos que estavam no extremo. Integrei de A até D, onde é que ela muda, e de D até B. E aí em cada um eu uso os exemplos anteriores, mas a integral dela continuou sendo a constante vezes o comprimento B menos A. Tá, e se eu mudar uma quantidade finita de pontos, o que é que acontece? Vai acontecer a mesma coisa também. Então, eu só botei aqui um resumo bem rápido, mas é porque a ideia está naquele de cima. Se está numa quantidade finita de pontos, D1 até Dn, você integra de A até D1, depois de D1 até D2, de D2 até D3, de D3 até D4, D4, até de Dn até B. Beleza? Ele mudou em uma quantidade n finita de pontos. Porra, generalize aí. Sim, ela continua integrável, ela é constante exceto em uma quantidade finita de pontos. É uma constante igual a C. Então ela continua integrável e a integral continua sendo C vezes B menos A. Isso é bem interessante, pessoal, porque quando você pensa, por exemplo, pensa numa área, você pensa numa função positiva, você está pensando na área. Por tirar
a gente sabe, linhas, uma quantidade finita ali de linhas ali, não vai mudar a área, porque essas linhas, teoricamente, é unidimensional, tá? Não tem área nelas. Uma quantidade finita, beleza? Uma quantidade finita. Se eu mudar uma quantidade infinita, pessoal, deixa eu voltar aqui para o exemplo de Dirichlet que a gente fez lá atrás, da função de Dirichlet. Se a gente mudar uma quantidade finita, pessoal, aí o negócio complica. Demorei a achar. Tá aqui o exemplo da função de Dirichlet. Ela é uma função que vale 0 nos intervalos nos racionais dentro do intervalo AB e ela vale 1 nos irracionais desse intervalo. Então, veja o que está acontecendo, preste atenção. Vamos pegar, por exemplo, a função constante igual a 1 no intervalo de A até B. Ela é constante igual a 1, essa integrável é. Beleza? Aí eu vou mudar a imagem numa quantidade infinita de pontos. Só enumerável, uma quantidade infinita enumerável, tá bom? Eu acho. Teoricamente tá bom. Seria o menor infinito que eu conseguiria mudar. Então o que é que eu faço? A função era constante igual a 1 no intervalo todo. Aí eu pego, olha, nos racionais desse intervalo, eu coloco 0. Essa é a função de Dirichlet. Mas a gente já viu que ela não é integrável. Beleza? Então, você tem uma função constante, se mudar a imagem numa quantidade finita de pontos para cima e para baixo, não altera a integral dessa função constante. Agora, se você alterar a imagem numa quantidade infinita de pontos, a função pode, inclusive, deixar de ser integrável. Beleza? Eu acho que eu falei errado, mas se você alterar uma quantidade finita, não altera a integral. Agora, se alterar uma quantidade infinita de pontos, pode acontecer da função deixar de ser integrável, beleza? Eu achei que esse vídeo ia ser mais rápido, mas vamos lá, mas tá bom. Veja, agora eu vou fazer uma observação para vocês. Se uma função for nula, a gente já sabe do exemplo da constante aí, mas a gente já sabia, a integral dela é 0, beleza? Se uma função for uma função nula, a integral dela é 0. Agora vejam que interessante, se a integral for 0, bem, a gente já sabe que se a integral for 0, a função não necessariamente é nula. Por exemplo, pega uma função ímpar, tipo, eu estou dando o exemplo do cálculo, beleza? Eu estou dando o exemplo do cálculo mesmo. Pega uma função ímpar, por exemplo, uma função x ao cubo, x, f de x igual a x. Se você integrar de menos 1 até 1, essa integral vai dar 0, porque a mesma área que tem para cima tem para baixo do eixo x e aí um zero outro. Mas veja, ainda que você considere a função toda maior ou igual a 0. Aí, esqueça a parte, não tem mais negativo. Pense agora numa função toda maior ou igual a 0, cuja integral dá 0. Então a gente é levado a pensar que a função vai ser nula nesse caso. Porque a integral é 0, né? Então, tipo assim, a área ali é 0. Embaixo dela, veja, mais ou menos. Porque, veja, pensa que a função ela é 0, exceto numa quantidade finita de pontos. Aí, pelo exemplo anterior, ela é integrável, né? Se você puxar para, tipo, bota no 1 uma quantidade finita de pontos. Então, essa função agora, ela continua sendo maior ou igual que 0, a integral continua sendo 0, mas ela não é identicamente nula, por causa dessa quantidade finita de pontos. Existe toda uma teoria, né, de classes de funções, tá? Não vou entrar nisso, na classe do L1, não vou entrar nisso, óbvio. Isso seria outra teoria, integral de Lebesgue. Mas aqui, por enquanto, é bom lembrar, mesmo que a função seja maior ou igual que 0, a integral ser nula não significa que a função é identicamente nula. Porque você pode tirar ela numa quantidade finita de pontos para cima. Agora pense, se eu tirar uma quantidade finita de pontos, essa função é contínua? Não. Ela é descontínua. Ela é 0 ali, aí eu tirei num ponto. Ela é descontínua naquele ponto, beleza? Bem, e se ela for contínua e maior ou igual que 0 e a integral for nula? Veja, se ela for contínua, a integral for nula e ela for maior ou igual que 0, se ela for maior ou igual que 0, contínua, e a integral for nula, aí sim ela é identicamente nula. Eu achava que até isso era um exercício do Elo, mas ele botou como observação, estou aqui provando para vocês também. Mas é um exercício, é uma observação interessante, tá? Porque a ideia, pessoal, deixa eu só explicar para vocês. A ideia geométrica. Fica um desenho aqui meio feioso. A ideia geométrica, pessoal, é que a função contínua, veja, pense, você está aqui de A até B e ela é contínua, beleza? Então ela está aqui, digamos, ela está aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí no D aqui, vou botar esse D mais para lá. No D aqui,
ela vai valer um valor positivo, ela vai valer aqui. Não tem para onde correr não, meu amigo. Ele vai ter que subir e vai ter que descer e voltar. Tá entendendo? Então veja, não é que nem uma descontínua, que ela pode pular só ali naquele ponto. Não, ela vai ter que fazer uma montanhazinha. E essa montanhazinha aqui vai ter uma área. E aí como é que eu provo isso? Bem, a ideia é, ó, eu não vou pegar aqui, tem um canto que ela é maior ou igual que zero. Isso não vai ficar bom para mim. Porque quando eu estimar por baixo com zero, eu quero que seja maior. Aí eu vou botar um maior ou igual a zero. Não, eu quero maior do que zero. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu poderia dizer, olha, existe um delta aqui, tem um intervalo. Esse é um teorema lá da parte de continuidade. Que eu ia olhar o número e não olhei. Exercício para vocês. Procura lá qual é o teorema lá, qual é o teorema do capítulo de continuidade. Eu já provei aqui em algum vídeo anos atrás. Veja, se a função é contínua e num certo ponto, que eu chamei de D, ela vale um valor C positivo, então tem um intervalozinho onde ela é toda positiva. Mas não é isso que eu quero, isso não é muito bom. Tá? Porque quando eu fizer ela, tem um intervalo que ela é todo positivo, quando eu meter integral vai dar integral maior ou igual que zero. Eu não quero maior ou igual que zero, eu quero maior do que zero. Então o que é que eu faço? Porra, tem um intervalozinho, vou botar aqui C sobre 2, existe um intervalo aqui na vizinhança desse D, existe um intervalo na vizinhança, meu desenho está horrível, né? Mas é só para vocês entenderem. Tem um intervalozinho aqui, um delta para cá e um delta para lá, onde a função é maior do que C sobre 2, e C sobre 2 é positivo, aí vai dar bom, beleza? Então, aí está aqui escrito, tá pessoal? Meu desenho ficou horrível. Então, suponha que ela é contínua, que é integral. Desculpa, vamos supor que ela é contínua, maior ou igual que zero, e que em algum ponto ela não é zero, ela é positiva mesmo. Em um ponto D ela é positiva. Então, por algum teorema que eu não me lembro lá de cabeça, do capítulo 7, existe um delta que na vizinhança desse ponto a função é sempre maior ou igual que C. Aí só uma coisa, pessoal, olha, eu peguei o D no interior do intervalo de A até B, e aqui eu estou pegando D menos delta, D mais delta. E se o delta for um dos extremos, digamos, se o D fosse um dos extremos, por exemplo, se o D fosse A, aí ficaria assim, de A até A mais delta, beleza? E aí daria bom do mesmo jeito, tá? Aí daria bom do mesmo jeito. Mas eu fiz um dos casos. E aí, vejam só, existe um intervalozinho onde a função é sempre maior ou igual que C nesse intervalo, ok? E aí o que acontece, pessoal? Então, quando eu pegar essa função, lembra a função, estou considerando ela maior ou igual que zero, então a integral dela, eu posso quebrar de A até D menos delta, de D menos delta até D mais delta, de D mais delta até B. Como a função é maior ou igual que zero, tanto esse pedaço quanto esse pedaço são maiores ou iguais a zero. E nesse intervalo, a função, então obviamente, né, essa coisa toda é maior ou igual do que só a coisa do meio, porque eu estou somando dois pedaços não negativos. Então essa coisa aqui, nesse intervalozinho a gente sabe que que a F é maior ou igual do que C sobre 2. Então a integral da F é maior ou igual do que a integral dessa nesse intervalozinho. Qual é a integral da constante? Seria a constante vezes o comprimento do intervalo. Beleza? O qual o comprimento do intervalo é 2 delta. Assim, o comprimento do intervalo é 2 delta, só que aqui eu estou com C sobre 2, aí corta. Então, fica delta vezes C. Tanto o delta quanto o C são positivos, então delta vezes C é positivo, que foi o que eu provei, que nesse caso a integral é positiva. Ou seja, se a função for contínua e maior ou igual que zero, em um ponto ela sair, ela for positiva mesmo, se a função for maior ou igual que zero e contínua, se a função for maior ou igual que zero e contínua, a integral dela é nula, implica que ela é identicamente nula, porque se ela sair do zero, a integral vai ficar positiva, beleza? Foi isso que a gente provou. Então, vou parar por aqui. O exemplo da função escada é bem rapidinho, pessoal. Porque ela é usada em alguns exercícios. Veja, o que é uma função escada?
uma função é chamada escada se existir uma partição do intervalo onde em cada intervalozinho aberto, agora sim, cada intervalozinho aberto, ela é constante. E nada se pede em relação da imagem da função nos pontos do intervalo. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo assim, tipo de t0 até t1, ela estava aqui constante, tanto no t0 ela saiu ali, ela está acima, aí no t1 ela está fechada aqui do t1 até t2, mas não precisava ser. Aí, por exemplo, no T2 aqui eu já deixei aberto tanto nesse primeiro pedaço quanto no segundo pedaço que está aqui, e o ponto está aqui no meio. Então, assim, isso é uma função escada, que ela é constante em cada intervalozinho, só que nos pontos da partição não lhe interessa o que é que acontece, se vai para cima ou para baixo. Então, toda a função escada ela é integrável, e como é que prova isso? É bastante simples. Então, se existe uma partição do intervalo onde ela fica constante, digamos, em cada um aqui ela vai valer C1, C2, C3, C4, C5, tá? Ela vai valendo CI no iésimo intervalo. Então o que acontece? Quando você calcula a integral, isso aí você quebra a função em vários, né? Quebra a integral nos intervalozinhos, então essa integral é a soma em cada intervalozinho, tipo de A até T1, de T1 até T2, de T2 até T3, a gente já sabe que essas coisas são integráveis. Em cada pedacinho dessa função é integrável, por quê? Porque a gente já viu que uma constante, exceto nos extremos, é integrável. Beleza? Então a função é integrável em cada intervalozinho desse. É uma quantidade finita de intervalos. Então a função é integrável em cada intervalozinho desse, beleza? Porque ela é constante, exceto nos extremos. Então, pelo teorema 3, eu posso quebrar a integral da função nesses intervalozinhos. A f é integrável e a integral dela é justamente você somar cada um desses pedaços. E aí, nesse caso, ela vale CI nesse intervalo, então essa integral aqui é CI vezes TI menos TI menos 1. Então fica o somatório de todas essas coisas, que seria o somatório dessas coisas aqui, né? Esse retângulo, esse aqui é negativo, porque está negativa, tá? E assim vai, beleza? Então essa é a função escada, toda função escada é integrável. Agora preste atenção, porque aqui eu estou quebrando essa parada numa quantidade finita de pontos. Por que eu estou falando isso? O primeiro exercício do livro Fino do Elon, ele quebra o intervalo numa quantidade infinita de pontos e faz uma escada, mas não é uma função escada, porque na função escada a gente precisa quebrar numa quantidade finita e apenas finita de pontos. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui, tá, pessoal? Estou tentando melhorar algumas coisas do vídeo, eu sei que tem algumas falhas, mas é aquela coisa que eu estou tentando fazer. Melhor o imperfeito do que o perfeito não feito, né? Melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Então, na próxima aula a gente segue, vai provar, acho que é a seção mais importante do capítulo, que é as condições de integrabilidade. Aqui está condições suficientes porque meu livro é antigo, tá? Porque só tinha condições suficientes, mas depois ele acrescentou um se somente se, então tem uma condição necessária também. Beleza? E aí a gente vai seguindo, pessoal. Mais uma vez eu peço para vocês compartilhem com os colegas de vocês. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de melhoria do vídeo, sei lá, de alguma coisa da produção, me ajuda também. Eu já estou tentando ajeitar e ajustar algumas coisas, tá bom? Então vamos nessa, valeu, até a próxima.